comecinho do ano a gente teve a notícia das vendas das Íris. E daí depois a ANPD ela proibiu, né? Porque ainda é algo muito novo e que a gente não sabe exatamente o que está sendo. E o que eu quero trazer aqui, na verdade, é que as pessoas hoje elas não têm um pouco... Na verdade, não tem nada, assim, de noção que a gente tem essa identidade digital. Não essa identidade digital que a gente tem no celular, do RG, da sua carteira de motorista, mas essas pegadas digitais que hoje a gente deixa. Quando você coloca seu CPF em algum lugar, quando você compartilha uma informação nas redes sociais, e que hoje até a face, né, que a gente deixa, os cybercriminosos já estão conseguindo falsificar e usar. Então, vender isso, eu acho que quando eles estavam fazendo isso, a maioria das pessoas ali não tinha noção quanto isso era perigoso, né? Vender ali e se cair em mãos erradas, o quanto isso poderia ser prejudicial. Então, o que vocês têm a dizer sobre essa parte também de conscientização das pessoas, que eu acho que a grande população ainda não tem noção? Eu acho que se liga um pouco até com o primeiro tópico que a gente disse da venda de credencial dentro da empresa, que muitos não têm noção, né? Tipo, também dentro da empresa, que a credencial dele ali, com a senha, o login, é muito importante, que ele tem que tomar cuidado de como ele salva, como ele usa, porque ele pode ser um insider sem perceber. E então a gente tem essa falha de educação, né, das pessoas, dessa identidade digital que hoje a gente tem. Primeiro que o nível de instrução da grande massa é baixíssimo. Parafraseando a doutora Manuela da Opsi Bloom, né, nas aulas dela, ela diz que nós crescemos trocando o nosso CPF por desconto na farmácia, sem nunca perguntar por que daquilo. Então, quando nós olhamos pessoas pegando uma fila, e, né, brasileiro já adora uma fila, naturalmente, uma fila, que estão dando dinheiro, e a gente detalha um pouquinho mais sobre essa notícia da venda da Íris, né? Poxa, eu vou entrar ali, tudo bem, faz o que quiser. Aqueles discursos, né? Não importo em vender minha foto, o meu dado. Vai fazer o que com aquilo? Né? É o pensamento da grande massa. A população, infelizmente, acaba pensando dessa maneira. Mas quais são os riscos, né? A WorldCoin, que é a empresa que atua com mecanismos de validação em blockchain, que é uma super tecnologia, eu particularmente acredito muito e gosto, né, da tecnologia blockchain. No papel, na teoria, é incrível você ter uma única chave no mundo digital e você provar que você é você, graças a uma tecnologia que assegura que os dados são imutáveis, é muito bacana. Só que aí, quais são os grandes riscos? A população entrou numa fila, eu vou ganhar R$600. Não, você vai ganhar 48 WorldCoins, que se a gente pega a cotação de janeiro e agora do final do ano, caiu quase 80%. A pessoa ela recebia uma entrada e depois de um tempo recebia lá o restante numa wallet digital. Então a pessoa na fila fala, é só baixar um aplicativo, vai tirar uma foto aqui do seu olho, tal. Não estava vendendo a íris de fato, né? Estava vendendo uma foto com um dispositivo chamado Orb que capturava ali, e diz eles que de forma ali criptografada colocavam lá num banco. Isso não se sabe. Eu olhei a documentação da WorldCoin, é meio que uma caixa preta quando entra nesse assunto. A pessoa, ela vendeu isso. Se cair em mãos erradas, quando tem vazamento de uma senha, simples, eu troco a senha. Agora, vazou a sua íris. Como é que você troca a sua íris? Não tem como. E acho que, pegando aqui um pouco o gancho da parte da NPD, tem duas coisas que surgiram aqui nesse caso, né? O primeiro seria não vou dizer falta de transparência, mas talvez uma transparência um pouco mais efetiva, justamente para evitar que as pessoas estivessem fazendo essa troca entre um dado pessoal, biométrico, sensível inclusive, por uma contrapartida financeira, sem saber exatamente o que estava sendo feito. Então, esse foi um ponto que a NPD se apegou dentro desse caso. E o segundo ponto, a NPD não impediu a coleta desses dados, mas ela questionava, porque durante o processo de você
coletar a imagem da íris, fazer o seu cadastro ali na aplicação, gerar o seu token único, etc., você dava o consentimento na coleta desses dados. E a NPD disse que, como havia uma contraprestação financeira, as pessoas não tinham uma liberdade real de dar o seu consentimento. Elas estavam sendo, de alguma maneira, induzidas a dar seu consentimento em troca da questão financeira. E aí tem um ponto... Você pode olhar isso de maneira positiva, a NPD está olhando para a população, entendendo que a maior parte das pessoas não entende o que está acontecendo e não estão olhando para a questão dos dados, simplesmente olhando para o dinheiro que potencialmente vão receber, às vezes até sem entender como o próprio Gustavo trouxe aqui, não é um depósito, não é um Pix na sua conta, né? Você vai receber ali, algumas criptomoedas dentro de uma carteira digital, mas eu perdi um pouco o raciocínio aqui, mas no sentido de que você não pode... desculpa, me perdi aqui, mas o que a NPD estava tentando trazer se você tá dando se você tem esse consentimento viciado, você não poderia estar dando a sua íris. Tem uma outra forma de enxergar isso, que é mais negativa, e que eu confesso que eu penso mais por esse lado, é que você deixando a NPD dizer quando que alguém tem capacidade de dar consentimento ou não. Claro que tem situações em que o consentimento ele é viciado porque você induz ele de maneira totalmente equivocada em dar esse consentimento. Nesse caso especificamente da Award, né, que na verdade quem coleta a informação acho que é a Tools for Humanity, eles têm uma divisão ali, um conglomerado de empresas ali, mas você tinha, assim, você tem uma câmera, você está dizendo que você vai coletar a íris, a pessoa, né, não é que ela passou na rua e aquela foto foi tirada dela, ela sabe o que está acontecendo. Você está vendo que você está ganhando esse dinheiro, você tem um aplicativo que você instala no seu celular. Tudo bem que talvez não se conheça a tecnologia com profundidade, mas quais tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia que a gente sabe exatamente o que está acontecendo e toda a cadeia de transações de dados, de fluxo de informação que acontece dentro delas, eu diria que é muito pouco. E mesmo o Gustavo, que é um especialista, que eu tenho certeza que tem muita coisa que ele não tem essa profundidade, eu certamente não tenho, e não é porque é falta de competência técnica, é porque hoje cada vez mais cenários são muito mais complexos. Mas a NPD está dizendo, você não tem capacidade de entender o que está acontecendo, esse consentimento não é válido, portanto a coleta de dados não poderia estar acontecendo. Eu tenho um pouco de receio desse tipo de argumento. Acho que ele pode depois ser utilizado de formas cada vez mais subjetivas e aí você perde segurança jurídica. E aí, como advogado, é o que eu acho que é um problema sério que a gente tem no Brasil de maneira geral, que é falta de segurança jurídica, e isso impacta a inovação, isso impacta a criação de novas tecnologias, enfim, tem uma consequência muito relevante. Então, eu entendo o que aconteceu nesse caso, eu entendi a atuação da NPD, mas pelo menos a argumentação utilizada, eu tenho uma crítica aqui reservada, pessoal, sobre como isso foi com a conclusão desse caso. Vale dizer que posso estar enganado, faz um tempinho que eu não olho para isso. Eu acho que isso está sendo discutido judicialmente. Se eu não estou enganado, a Tools for Humanity está discutindo isso e pode ser que essa decisão seja revertida posteriormente. Na Coreia, eu li que eles aplicaram uma multa na empresa porque o formulário estava em inglês e na lei, que é muito parecido, né? GDPR, LGPD, as leis também tem ali muitos pontos em comum. Falam que, olha, o seu formulário não está na língua nativa, não está no primeiro idioma, na Argentina deu problema, mas na Europa eles nem conseguiram entrar. Na Europa não chegou nesse nível, né? Talvez por uma maturidade maior ali dessa questão do tratamento de dados. Eu confesso que eu não sei dizer, não olhei para esse caso sobre essa perspectiva, mas uma coisa é fato, né? A União Europeia tem uma maturidade muito maior do ponto de vista de regulação de proteção de dados. O GDPR entrou em vigor já desde 2018, eles já tinham um ecossistema de proteção de dados regulatório mais antigo, então ali o cenário é muito mais robusto, muito mais consolidado do que é no Brasil, mas eu confesso que eu não sei dizer aqui, no caso da Tools for Humanity, da WorldCoin, se teve alguma leitura diferente ali, sinceramente eu não sei dizer. É uma tecnologia também muito nova, né? Tem que, eu acho que entender quais os impactos que ela pode trazer. Porque a gente começou também com a digital. Daí descobriram como clonar a sua digital. A gente daí passou para facial e pensou que ia ser mais segura. Descobriram também como clonar a sua facial. Então, talvez
tenha que esperar um pouco para ver quais são os impactos que essa nova tecnologia pode trazer. Se realmente é seguro, se tem alguma possibilidade de clonarem de algum jeito, principalmente com a inteligência artificial, né? Então, talvez estejam tomando um pouco mais de cuidado nessa questão, justamente para proteger mais a população aí, até ter uma certeza maior de que não, vamos começar a testar aí em alguns lugares para ver se vai dar tudo certo, né? Sim, vou ter mais ganhos do que prejuízo, Sim. né? Apresenta mais benefícios do que riscos à população como um todo, mas é inevitável, né? A tecnologia, ela evolui a passos largos, de forma exponencial, e no final do dia as pessoas não precisam saber como funciona o blockchain para entender o benefício, assim como as pessoas não precisam entender como é que funciona a internet, os servidores ligados para ter o benefício e a energia, como é que a energia chegou até aqui para eu entender que aquilo me traz um benefício. Mas fato são evoluções que vêm para ficar, né? Além do hype, hoje, assim como nós não conseguimos mais viver sem energia elétrica e não conseguimos mais viver sem internet, né? Um sistema fora do ar já para tudo, é caos, em aeroporto, em aplicativo de delivery, em sistema de saúde. Eu acredito muito na tecnologia blockchain, fora do hype das criptomoedas, né?